Berlim, 11 de abril de 1928. Às 9 horas da manhã, a prisão de Moabit, uma fortaleza de segurança máxima, é invadida. Um grupo de jovens armados domina os guardas e resgata um prisioneiro político. A operação dura poucos minutos. Entre os invasores, apenas uma pessoa é reconhecida: uma jovem de 20 anos, de cabelos escuros e olhos azuis penetrantes. Seu nome, Olga Benário. 8 anos depois, essa mesma mulher estaria no Brasil, protegendo Luiz Carlos Prestes numa missão secreta da União Soviética para derrubar Getúlio Vargas. Capturada, grávida, seria deportada para a Alemanha nazista por ordem de Vargas. Judia e comunista, seu destino estava selado. Esta é a história real de uma das maiores agentes secretas do século XX. Uma história de coragem, revolução, amor e tragédia. Uma história que parece cinema, mas aconteceu de verdade. Olga Gutmann Benário nasceu em Munique, Alemanha, em 12 de fevereiro de 1908. Filha de um respeitável advogado judeu, cresceu no conforto da burguesia alemã. Sua família esperava que ela seguisse os padrões da época: educação refinada, casamento adequado, vida tranquila. Mas Olga não era uma jovem comum. Desde criança, a desigualdade social a revoltava. Via operários famintos, veteranos de guerra mutilados pedindo esmolas, crianças descalças no inverno alemão. A Alemanha dos anos 1920 era um país destroçado pela Primeira Guerra Mundial, humilhado pelo Tratado de Versalhes, mergulhado em hiperinflação e caos social. Em 1923, aos 15 anos de idade, Olga tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ingressou na Juventude Comunista Alemã. Seu pai, Léo Benário, ficou devastado, mas Olga estava determinada. Olga logo se mudou para Berlim, especificamente para Neukölln, o bairro operário conhecido como a Fortaleza Vermelha, da esquerda alemã. Ali, sua militância se intensificou. Ela panfletava nas fábricas, organizava reuniões clandestinas, enfrentava corpo a corpo as milícias nazistas que já começavam a crescer, e dava aulas de marxismo numa cervejaria que, à noite, se transformava em sede da Juventude Comunista. Sua competência e devoção à causa impressionavam, mas foi seu romance com Otto Braun que levaria Olga ao primeiro grande teste de sua vida. Otto era um importante quadro do Partido Comunista Alemão. Em 1928, foi preso e acusado de alta traição. Olga, então com apenas 20 anos, tomou uma decisão audaciosa. Ela mesma iria tirá-lo da prisão. A prisão de Moabit era uma fortaleza, alta segurança, guardas armados, muros impenetráveis. Mas Olga planejou cada detalhe. Na manhã de 11 de abril de 1928, pontualmente às 9 horas, Otto Braun seria levado para uma audiência. Era a única janela de oportunidade. Olga reuniu um grupo de jovens comunistas. Vestiram-se como estudantes de direito. Portavam pistolas, descarregadas para evitar mortes, e entraram no tribunal como se fossem observadores. Quando Otto apareceu, escoltado por policiais, o grupo agiu. Dominaram os guardas, libertaram o prisioneiro e fugiram em poucos minutos. A operação foi perfeita. Apenas uma pessoa foi reconhecida: Olga Benário. Com a cabeça a prêmio na Alemanha, Olga e Otto fugiram imediatamente para Moscou, e foi lá que a vida de Olga mudaria para sempre. Ao chegar em Moscou, Olga descobriu que era uma celebridade entre os comunistas do mundo inteiro. O resgate de Moabit havia corrido em todas as organizações internacionais. Ela era vista como heroína. Na União Soviética, Olga aprofundou seus estudos marxistas. Lia Marx, Engels e Lenin vorazmente. Dava palestras. Coordenava jovens comunistas. Mas ela queria mais. Olga insistia que os comunistas deveriam preparar-se para ações revolucionárias violentas, e ela mesma ansiava por esse treinamento. Foi assim que Olga aprendeu.
o manejo de pistolas, fuzis e metralhadoras, uso de explosivos, combate corpo a corpo, equitação, paraquedismo e pilotagem de aviões. Isso mesmo, Olga Benário foi matriculada numa escola especial da Força Aérea Soviética. Ela pilotava aviões e saltava de paraquedas. Com 26 anos, Olga falava 4 idiomas, havia viajado clandestinamente por toda a Europa e era uma combatente treinada. Era a agente perfeita. Olga foi enviada em missões secretas para Paris e Londres. Coordenava a militância comunista local, organizava células clandestinas e sempre conseguia escapar da repressão policial. Sua competência era notória, sua lealdade à causa inabalável, sua coragem lendária. Foi então que a Internacional Comunista lhe confiou a missão mais importante de sua vida. Luiz Carlos Prestes era uma lenda viva no Brasil. O Cavaleiro da Esperança havia liderado a famosa Coluna Prestes nos anos 1920, marchando 25 mil quilômetros pelo interior do Brasil. Nos anos 1930, exilado em Moscou, Prestes aderiu ao comunismo. E em 1935, a Internacional Comunista decidiu enviá-lo secretamente ao Brasil, para liderar uma revolução que derrubaria Getúlio Vargas. Mas Prestes era valioso demais para a União Soviética. Ele precisaria de proteção, de alguém experiente, alguém leal, alguém preparado para o confronto. Foi assim que a Internacional Comunista escolheu Olga Benário. Ela seria a guarda-costas pessoal de Prestes, responsável por sua segurança, disposta a dar a própria vida se necessário. Havia um detalhe adicional. Sendo mulher, Olga poderia viajar ao lado de Prestes sem levantar suspeitas. Um casal de estrangeiros em lua de mel chamava muito menos atenção do que dois homens viajando juntos. O plano estava traçado. Em dezembro de 1934, Olga e Prestes partiram de Moscou rumo ao Brasil. O que eles não sabiam é que essa viagem mudaria suas vidas para sempre. A viagem foi tortuosa. Moscou, Leningrado, Helsinki, Estocolmo, Copenhague, Amsterdã, Paris, Bruxelas, Nova York, Miami, Santiago, Buenos Aires e finalmente Brasil. Olga e Prestes viajavam com identidades falsas. Antônio Vilar e Maria Bergner Vilar, um rico casal português em lua de mel. Carregavam documentos forjados de altíssima qualidade. Tinham até visto americano, obtido no consulado dos Estados Unidos em Paris. Olga odiava o disfarce, os vestidos elegantes, as joias caras, os modos burgueses. Tudo aquilo ia contra sua natureza, mas ela cumpria o papel perfeitamente. Durante as longas semanas de viagem, algo inesperado aconteceu. Olga e Prestes se apaixonaram. O que começou como uma missão profissional tornou-se um romance verdadeiro. Passaram a lua de mel em Nova York, e quando o avião pousou no Brasil, em abril de 1935, eles não eram mais apenas agente e protegido, eram marido e mulher. Ao chegarem no Brasil, Olga e Prestes se instalaram discretamente em Ipanema, Rio de Janeiro. A residência estava equipada como uma base de operações: telefone, cofre com sistema de alarme, explosivos de proteção e um poderoso rádio transmissor que se comunicava até com Moscou. A Aliança Nacional Libertadora crescia nas ruas. Prestes foi declarado presidente de honra, mas mantinha sua presença secreta. Olga atuava como tradutora, coordenadora e, claro, guarda-costas. Estava sempre armada com uma pistola e jamais deixava Prestes sozinho. Havia uma equipe completa de agentes soviéticos no Brasil. Arthur e Elise Evert, experientes operadores. Rodolfo e Carmen Guioldi, argentinos veteranos. Vitor Barron, especialista em radiocomunicações. Franz Gruber, sabotador e especialista em explosivos, e outros.
Em julho de 1935, após Prestes divulgar um manifesto convocando a derrubada de Vargas, a aliança foi lançada na ilegalidade. Vargas decretou a Lei de Segurança Nacional. Em novembro de 1935, iniciaram-se levantes em Natal, Recife e Rio de Janeiro. Era a chamada Intentona Comunista, mas foi um fracasso total. Os quartéis não aderiram, a população não se levantou, o movimento foi esmagado em poucas horas. E aí começou a tragédia. O que Olga, Prestes e a Internacional Comunista não sabiam é que havia um traidor na equipe. Franz Gruber não era quem dizia ser. Seu verdadeiro nome era Johnny de Graff, e ele era um agente duplo trabalhando para o MI6, o Serviço Secreto Britânico. Os explosivos do cofre nunca existiram. Era tudo mentira de Gruber. O MI6 repassou todas as informações para Filinto Miller, chefe da Polícia Especial de Vargas. Endereços, planos, nomes, documentos, tudo. Após o fracasso da Intentona, começou uma caçada brutal. Um a um, os membros da equipe foram capturados e barbaramente torturados. Sabendo que estava cercada, Olga tirou Prestes de Ipanema e o levou para um esconderijo no Meier, bairro operário do subúrbio carioca. Mas era tarde demais. A polícia sabia onde eles estavam. Na manhã de 5 de março de 1936, soldados armados com fuzis cercaram a casa e bateram à porta. Quando os policiais invadiram, Prestes tentou fugir. Era impossível. A casa estava cercada. Um policial apontou o fuzil para Prestes. Ia atirar. Foi então que aconteceu algo extraordinário. Olga se jogou na frente de Prestes, protegeu-o com o próprio corpo e gritou em alta voz: "Não atirem, ele está desarmado." O gesto foi tão inesperado, tão corajoso, que os soldados paralisaram. Olga salvou a vida de Prestes naquele momento, mas ambos foram capturados. Na rua, quando tentaram separá-los em carros diferentes, Olga agarrou-se a Prestes com tamanha força que não tiveram escolha. Foram levados juntos para a Polícia Central. No saguão do prédio foram separados. Quando a porta do elevador se fechou, Olga e Prestes se olharam pela última vez. Ela jamais o veria novamente. Na prisão, Olga descobriu que estava grávida de Prestes. As autoridades brasileiras descobriram sua verdadeira identidade através da Gestapo, a polícia secreta nazista. Olga Benário era uma agente comunista procurada na Alemanha, judia e grávida. Vargas, alinhado aos regimes fascistas europeus, assinou pessoalmente o decreto de expulsão, estrangeira perniciosa à ordem pública. Olga estava grávida de 7 meses. Advogados entraram com habeas corpus. Foi negado. A Constituição brasileira proibia a extradição de grávidas. Foi ignorada. O fato de ser mãe de um brasileiro foi ignorado. Em 23 de setembro de 1936, Olga foi embarcada à força no navio alemão La Corunha, sob chuva fina. Quando foi carregada na maca em direção ao navio, Olga viu, tremulando do mastro, uma bandeira com a suástica nazista. Seu destino estava selado. Ao chegar na Alemanha, Olga foi levada para a prisão de mulheres de Barningstrasse, em Berlim. Teve a cabeça raspada, ganhou o uniforme listrado das prisioneiras. Na madrugada de 27 de novembro de 1936, exatamente um ano após a Intentona, nasceu Anita Leocádia Prestes, um bebê saudável, nascido no inferno. Olga pôde ficar com a filha por 14 meses. Depois, Anita foi arrancada de seus braços. Graças aos esforços heróicos de Dona Leocádia, mãe de Prestes e avó de Anita, a bebê foi salva e levada para o México. Anos depois, viria ao Brasil. Olga foi transferida para campos de concentração, primeiro Lichtenburg, depois Ravensbrück.
Lá, mesmo sob condições desumanas, Olga manteve sua dignidade, organizava as prisioneiras, dava aulas políticas, encenou peças de teatro, foi chicoteada múltiplas vezes por sua rebeldia. Em fevereiro de 1942, médicos nazistas iniciaram a seleção de prisioneiras para eliminação nas câmaras de gás. Olga Benário Prestes, judia e comunista, estava na lista. Na noite anterior à sua execução, Olga escreveu uma carta final para Prestes e para a filha que mal conhecera. Deixe-me ler para vocês um trecho. Queridos, amanhã vou precisar de toda a minha força e de toda a minha vontade. Anita querida, queria poder pentear-te, fazer-te as tranças. Deves andar descalça, correr ao ar livre comigo. Carlos, querido, será possível que nunca verei o quanto orgulhoso e feliz te sentes por nossa filha? Na manhã seguinte, Olga Benário Prestes e outras 200 mulheres foram transportadas para Bernburg, onde funcionava uma câmara de gás disfarçada de hospital psiquiátrico. Olga tinha 34 anos. Morreu em abril de 1942, asfixiada por gás venenoso, assassinada pelo regime nazista de Adolf Hitler. Anita Leocádia Prestes cresceu no exílio. Reencontrou o pai em 1945, quando Prestes foi libertado pela anistia. Tornou-se historiadora, PhD em História, e dedicou sua vida a pesquisar e preservar a memória de seus pais. Olga Benário Prestes é hoje reconhecida mundialmente como mártir do nazismo e heroína da resistência antifascista. Sua história foi contada em livros, filmes, peças de teatro e músicas, mas acima de tudo, Olga foi uma mulher que viveu intensamente por seus ideais, que amou apaixonadamente, que lutou corajosamente e que morreu com dignidade inabalável. Uma espiã, uma guerreira, uma mãe, uma heroína. Esta foi a história real de Olga Benário Prestes. Chegamos ao fim de mais uma aula aqui do nosso canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários, para que esse vídeo ganhe relevância junto à plataforma do YouTube. Bom, pessoal, eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até breve!